No pequeno cômodo por onde se entra na casa de Gabriele D'Annunzio, forrado com madeira de antigas barracas de Nogueira, ele dispôs inúmeros móveis propiciatórios, o portão dourado, o cajado pastoral, os dois pequenos leões colocados talvez para afastar os maus espíritos, como era costume na entrada dos templos hindus, os pequenos altares e a série de anjos com cornucópias, que divide, no topo de 7 degraus, a parte sagrada da parte profana da casa, à esquerda, acima da entrada do oratório. Dálmata, há uma inscrição em latim na qual D'Annunzio se define como um pupilo de Postverta, deusa dos pagãos romanos. Abre aspas. Eu sou Gabriele, que me apresento diante dos deuses, entre os irmãos alados o mais visionário pupilo de Postverta, sacerdote do arcano e do divino, intérprete da loucura humana, aviador caído do alto, príncipe adivinho. Fecha aspas. Na sala de relíquias de D'Annunzio, onde ele guardava relíquias de várias religiões, estava escrito: Abre aspas. Todos os ídolos ofuscam o Deus vivo. Todas as crenças atestam o homem eterno. Todos os mártires anunciam um sorriso. Todas as luzes da santidade fazem do sol o coração do homem e fazem dele uma seta, o oriente da alma imortal. Fecha aspas. D'Annunzio no seu canto anúncio, publicado no seu livro Alcione, exalta Pan, deus dos pagãos gregos, para humilhar Jesus Cristo. Abre aspas. O grande Pan não está morto. E o terror sagrado espalhou-se pelos confins do universo. Mas os homens não tremeram, curvaram-se sob a vergonha costumeira. Todas as criaturas ouviram a voz viva, mas não os homens cujas frontes a sombra de uma cruz humilhou. E eu, que a ouvi sozinho, fiquei em silêncio com as criaturas trêmulas. E o Deus me disse: ó tu que cantas, eu sou a fonte eterna. Canta meus louvores eternos. Pareceu-me que eu morria e que renascia. Ó morte, ó vida, ó eternidade. E eu disse: cantarei, Senhor. Fecha aspas. D'Annunzio no seu canto Louvor, publicado no seu livro Maia de 1903, não só blasfemou contra Cristo, como também contra sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Abre aspas. O céu trovejará sobre o fórum liberto de toda a massa vil, de toda a cinza e poeira, restaurado para sempre na majestade de seus sinais, e da fonte piedosa de Juturna as águas lustrais irromperão, e de todos os lugares áridos veias de água, e torrentes de vida nas solidões propensas do agro, no deserto imperial de todos os túmulos, e todas as vértebras escuras dos aquedutos serão arcos triunfais para 1000 vontades erguidas em carruagens, e a cruz do Galileu com cabelos ruivos ela será jogada nas favelas escuras do Capitólio, e seu reino acabará no mundo para sempre. E aquela sua mãe virgem, vestida em tristeza escura, com o rosto sulcado de lágrimas, seu coração trespassado por espadas imóveis com punhos desertos, se dissolverá como uma nuvem diante da deusa que retorna do mar florescente de onde ela nasceu. Fecha aspas. D'Annunzio no seu livro secreto de 1937 relata: Abre aspas. Agora mesmo, no cenáculo das relíquias, entre os santos e os ídolos, entre as imagens de todas as crenças, entre os aspectos de todo o divino, quase fiquei impressionado com a força lírica da minha síntese religiosa. Fecha aspas. Novamente no seu livro secreto, ele escreve: Abre aspas. Certamente a arte soberana me inspira, o gosto pela forma e pela cor me conduz na escolha e na composição, uma astúcia muito engenhosa me ilumina na forma de regular os intervalos e as alturas, para levantar mais uma figura que uma outra caixa de majólica serve de uma base, um trapo de tecido dourado serve para dissimular o cubo provisório, uma forma rápida de pesar o bronze me tranquiliza sobre a resistência do frágil material vidrado subjacente, mas nesta habilidade e versatilidade técnica. Digo que meu coração treme. Beijo as mãos da Virgem com lábios fervorosos, antes de colocá-la. Beijo a efígie de Cristo barbudo e de cabelos compridos, antes de colocá-la na cavidade da mão comprida daquele ídolo tibetano. Um sentimento infinito de ansiedade religiosa sobre os séculos, e para todo sempre, expande infinitamente meu peito magro. Não me movo numa floresta de figuras e símbolos, pulso e me exalto num emaranhado de verdades formadas e de adivinhações não expressas. Sou, portanto, um profanador musical? Não. Fecha aspas. A bandeira da regência italiana de Carnaro continha vários símbolos pagãos,
como os ouroboros e as 7 estrelas da Ursa Maior. Após a morte de Dano Nuzzio, no Nauplia, onde seu corpo foi exposto à visitação do Duque de Bérgamo, representando Vítor Emanuel III, rei da Itália, de Benito Mussolini e do público, se colocou atrás do ataúde uma estátua da deusa Vênus. Mussolini, em seu artigo Antigos Costumes no seu jornal Il Popolo d'Italia em 12 de setembro de 1919 proclamou: Abre aspas. Nós, que detestamos profundamente todos os cristianismos, desde Jesus a Marques, olhamos com extraordinária simpatia esta retomada da vida moderna nas formas pagãs de culto, de força e de audácia. O punho de Carpentier proporciona a milhões de franceses a mesma alegria exultante que a vitória no Marne. Os mesmos sentimentos fizeram os gregos de Esparta arderem de grande entusiasmo ao aplaudirem o portador da tocha mais rápido ou aquele que arremessou o disco de metal mais longe. Cessem já, teólogos vermelhos e pretos de todas as igrejas, de promessas abstratas e falsas sobre paraísos que nunca virão. Cessem já, ridículos salvadores da humanidade, rimos de seus infalíveis achados de felicidade. Libertem o caminho para as forças elementares dos indivíduos, porque não existe realidade humana fora do indivíduo. Porque Stirner não os alcança de novo, fecha aspas. Mussolini, no seu discurso em homenagem aos garibaldianos mortos no Argonne de 28 de setembro daquele ano, proclamou: Abre aspas. Eu sonho com um povo paganizado que ama a vida, a luta, o progresso, sem acreditar cegamente em verdades reveladas, que despreza, na verdade, os remédios milagrosos. Fecha aspas. Mussolini, no seu discurso em Trieste de 20 de setembro de 1920, proclamou: Abre aspas. Roma é o nome que permeia toda a história há 20 séculos. Roma estabelece o padrão para a civilização universal, Roma que traça caminhos, marca fronteiras e dá ao mundo as leis eternas de seu direito imutável. Mas se esta era a missão universal de Roma na antiguidade, devemos cumprir ainda outra missão universal. Este destino não pode se tornar universal a menos que seja transplantado para o solo pagão de Roma. Através do paganismo, Roma encontra sua forma e seu modo de se posicionar no mundo. Fecha aspas. Armando Carlini, um dos discípulos de Giovanni Gentili, que o sucedeu como professor de filosofia teórica em Pisa, no seu livreto Filosofia e Religião no Pensamento de Mussolini, publicado pelo Instituto Nacional Fascista de Cultura de Roma, em 1934, confirma que o fascismo se fundamenta em princípios pagãos. Abre aspas. Mussolini é um laicista, um puro laicista. Ele compreende e sente o lado humano e histórico da religião em geral e jamais demonstrou interesse por questões dogmáticas, aliás, evitou cuidadosamente abordá-las mesmo quando a oportunidade se apresentou naturalmente. É verdade que, com ele, o nome de Deus ressoou, talvez pela primeira vez, solene e advertidor, no frio e cinzento salão do parlamento. É verdade que ele é responsável pela destruição da maçonaria na Itália e pela conciliação com o Vaticano. Mas ele não realizou essas iniciativas, e, na verdade, não as justificou por razões que não fossem essencialmente políticas e sociais. E mesmo que se atribua algum valor religioso à invocação de Deus, isso não vai além da crença em um princípio completamente indeterminado, muito mais próximo do princípio vago de uma fé ao estilo mazziniano do que do princípio bem definido, preciso e exigente do cristianismo, ou mesmo do catolicismo. A moral do fascismo que ele fundou é, em sua totalidade, uma exaltação de princípios fundamentalmente pagãos, como muitos já destacaram. Fecha aspas.